vai conversar agora com Alberto Pfeiffer, que coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional da Universidade de São Paulo, a USP. Professor, bom dia, muito obrigado pela entrevista. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Professor, a eleição foi nesses moldes. Ela não é tratada como uma eleição legítima pela comunidade internacional. O que é que vem por aí? Como é que o senhor imagina o próximo mandato de Vladimir Putin, que sai das urnas com poder ressaltado pela população que foi votar? Pelo menos esse é o resultado ao qual nós temos acesso. O que imaginar a partir de agora, especialmente em política externa, especialmente no avanço contra a Ucrânia, especialmente em ameaças que ele faz de uma terceira guerra mundial, caso a França ou algum outro país pertencente à OTAN leve suas tropas para próximo da Rússia? O que é que vem por aí, professor? O Ocidente pode esbravejar, espernear, tratar a eleição de Vladimir Putin como algo ilegal, algo que transcorreu fora da normalidade que o Ocidente entende como sendo típica do regime democrático, mas o fato é que Vladimir Putin está eleito mais uma vez, ficará até 2030, caso não aconteça nada fora do trilho institucional russo, à frente da Federação Russa. É a continuidade de um regime forte, de um regime que recuperou a força da Rússia dentro do país, isto é, a unidade da Federação Russa. Vamos lembrar que se trata do maior país do mundo, 17 milhões de quilômetros quadrados, o dobro do tamanho do território brasileiro, população de quase 150 milhões de pessoas, reúne diversas regiões e etnias, 11 fusos horários, fronteiras da Ásia até a Europa. Então, é um país diverso, complexo, que exige um regime centralizado e forte. Vladimir Putin representa isso e restaurou o orgulho e a força russa após o desmantelamento da União Soviética. Hoje, com a campanha no exterior, o conflito na Ucrânia, a guerra da Ucrânia, ele tem um vetor de tensionamento com o Ocidente que, do ponto de vista dos objetivos políticos de se estancar a força da OTAN, não foi bem sucedido, até porque Suécia e Finlândia recentemente ingressaram na OTAN, mas que manteve uma coesão interna na Rússia, restaurou o poder da economia russa e trouxe de volta o orgulho nacional da Rússia. Vladimir Putin seguirá com essa estratégia de tensionamento com o Ocidente até conseguir o controle do espaço ucraniano, que é o controle de um espaço que para ele tem o sentido de ser um buffer state, né, um estado tampão entre a fronteira da OTAN e a fronteira da Rússia. Seguirá através das exportações das commodities, das exportações de produtos militares, amealhando recursos do exterior. Lembrem-se que o Ocidente tentou implementar sanções, aliás, fez sanções contra a Rússia, mas isso não abalou significativamente a economia russa. E, muito pelo contrário, Putin restaura o poder relativo da Rússia naquela região conhecida como exterior próximo, que é a Ásia Central, a região do Mar Negro. As conexões da Rússia com a Ásia se intensificaram, com a África se intensificaram, com a própria América Latina se intensificaram. Então, neste momento, Putin restaurou a força da Federação Russa e permanece por mais 5, 6 anos no poder, continuando com a sua estratégia externa. E Pfeiffer, vários especialistas que nós conversamos aqui na Jovem Pan, eles falaram justamente sobre essa possibilidade de vitória garantida de Vladimir Putin, mais de 80%, enfim, em relação à vitória dele. Mas dá para confiar nas eleições russas? A gente observou tudo que aconteceu aí nos últimos tempos, candidatos, opositores aí, pessoas que fossem contra, candidatos que fossem contra a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, por exemplo, não poderiam participar. Dá para ter uma confiança em relação a essas urnas? Sinceramente, não dá para ter confiança, mas a realidade é que Putin é o presidente. Então, o que nós podemos fazer? Lidar com a realidade. Se Putin ou se a Rússia tem um sistema eleitoral que não é confiável, sinceramente, é um problema da Rússia, né? O que nós, como brasileiros ou como estrangeiros, temos que olhar é o que acontece daqui para diante. Culpar a Rússia por não adotar todas as regras do sistema democrático pode ser uma tarefa que as organizações envolvidas nisso tenham que levar adiante, mas o fato é que
a Rússia terá Putin como presidente, a continuidade do regime e a continuidade do tensionamento com o Ocidente. Esta é a realidade. Professora Amanda Klein quer fazer uma pergunta para o senhor também. Amanda. Professor, bom dia. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise dos possíveis cenários agora para a continuidade da guerra contra a Ucrânia, e eu acho que isso vai ter muito a ver com o resultado das eleições americanas em novembro, seja Biden ou seja Trump. Em cada um desses cenários, o que o senhor espera em relação à continuidade na guerra na Ucrânia? Bom, a guerra da Ucrânia está vencida pela Rússia, mantidas as condições atuais. A campanha russa no território tem se expandido paulatinamente, de uma maneira sólida. A Ucrânia não logrou êxito naquela contraofensiva planejada para o verão e vem sofrendo perdas territoriais, pequenas, incrementais, mas significativas, A expansão da linha de frente russa é algo inequívoco. Então, até onde irá isso? Até onde o Ocidente mantiver o apoio à Ucrânia. No caso da vitória de Trump, provavelmente esse apoio será mais ainda diminuído. No caso da vitória de Biden, deve continuar esse apoio, porque Biden cada vez mais escala verbalmente contra Putin e contra a Rússia. Agora, o fato é que a Rússia hoje tem supremacia no terreno, ela tem alguma dificuldade na região do Mar Negro, vamos dizer, no meio marítimo, Mas é indubitável que vencerá essa guerra, é indubitável que conseguirá a anexação, já de fato ou de direito realizada, daquelas 4 regiões, dos 4 oblasts que participaram da eleição, e provavelmente manterá esse tensionamento, porque é de interesse de Putin, é um elemento de coesão interna, e deixar o conflito de lado exigirá o reconhecimento do Ocidente de que adotou as estratégias e táticas equivocadas para enfrentar um adversário que se imaginava fragilizado, mas que, de fato, se mostrou muito mais forte do que o esperado. Beraldo? Professor, bom dia. A gente está vendo o mundo se rearrumando a partir dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, com um alinhamento muito forte do ponto de vista comercial e estratégico da Rússia com a China e outros países, o senhor mesmo mencionou isso. Olhando para o futuro, e até supondo que uma vitória de Trump force ali um entendimento de que a Ucrânia, de fato, não tem como vencer essa guerra e que a gente veja essa guerra chegar ao fim com a vitória da Rússia, o senhor acredita que as práticas comerciais entre Rússia e Europa, fornecimento de gás, de óleo diesel e tal, isso se restabelece com o fim da guerra ou essa dinâmica atual ela tende a prevalecer? Parceria entre Estados Unidos e Europa cada vez mais forte do ponto de vista energético e a Rússia alinhada com outros parceiros, como o próprio Brasil, que tem importado níveis recordes de óleo diesel da Rússia. A Europa já adotou uma agenda verde para os combustíveis e procedeu a toda uma reconversão de longo prazo das suas fontes de energia. Vamos lembrar que a Europa abriu mão da energia nuclear como fornecedora de eletricidade e agora procede a uma reconversão da sua matriz de combustíveis para evitar a dependência do gás e do petróleo da Rússia. A Rússia encontrou outros mercados, a Ásia, a China, a Índia, todo o Sudeste Asiático, a África, a América Latina, no caso do Brasil, importando muito óleo diesel da Rússia. Então, encontrou outras possibilidades para dar vazão à sua produção de energia. É muito difícil que se saia deste conflito entre Rússia e Ucrânia como se nada tivesse acontecido. Houve, sim, uma alteração dos fluxos energéticos, evitando-se essa dependência da Europa com relação à Rússia. Isso não será restabelecido, é demasiada vulnerabilidade europeia em relação a esse país, em relação à Rússia, e, de fato, há um reordenamento das forças no mundo com essa propensão de Rússia e China a desenvolverem parcerias ad hoc, táticas, que levarão a respostas do Ocidente ainda não muito claras. Vamos lembrar que a Europa tem perdido poder relativo,
a OTAN não conseguiu se reconverter numa força militar à altura do desafio russo, do desafio de qualquer outra ameaça à sua coesão. Há forças políticas que questionam a unidade europeia, né, a própria União Europeia, a legislação supranacional, e isso talvez concorra para que a Europa perca um pouco da sua coesão, da sua capacidade de resposta. E uma eleição de Trump certamente levará os Estados Unidos a se voltar para si mesmo, né? Os Estados Unidos com aquela agenda mais unilateral. Então, é muito provável que desse conflito Putin saia fortalecido e a Rússia saia numa posição melhor em relação à que entrou. Queria agradecer ao professor Alberto Pfeiffer, coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional da Universidade de São Paulo, a USP. Professor, boa segunda, ótima semana e muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, boa semana a todos. Obrigado.